Rodrigues. Com a palavra, o vereador Eloy Frisso. Agradece, abre mão. Vereador Daniel Santos. Bom dia, colegas. Bom dia, presidência. Quero retomar aqui o tema do Instituto Quindim, vereadora. Na terça-feira nós debatemos aqui, e independente que se foi rejeitado o pedido de informação, é unânime o entendimento da importância do Quindim e que o município está, assim, de portas abertas. Inclusive, depois conversei com a senhora que poderia intermediar uma reunião com o executivo sobre essa demanda do Quindim. Mas hoje, inclusive, deixo claro aqui que eu vou orientar o município, o executivo, o prefeito, a encerrar as tratativas com o senhor Volney, representante do Instituto Quindim, porque eu percebi que, como ele não veio aqui, não sei se ele não teve o trabalho de assistir a sessão ou conversar com a senhora, conversar com as pessoas que estiveram aqui representando o Instituto Quindim, ou que ao menos ele tivesse escutado a fala da vereadora Marisol, que mesmo votando a favor do pedido de informação, foi muito coerente na sua fala, e foi uma fala de uma pessoa que conhece a causa, conhece o Volney, e no dia seguinte ele foi para as redes sociais vitimizar, e inclusive tem uma publicação onde coloca a matéria do jornal Pioneiro, onde foi rejeitado o pedido de informação, e ele coloca: o Instituto de Leitura Quindim não é interesse ao poder público. Essa é a verdade. É aquilo que eu digo, se nós estamos, o governo está de portas abertas para dialogar, conversar e tentar achar um caminho, inclusive que já tem os espaços oferecidos, eu não vejo a necessidade de polemizar isso nas redes sociais e vitimizar como se o município, o executivo fosse o vilão da história. Então, eu como vereador e líder do governo vou orientar, sim, o prefeito a encerrar as tratativas com ele, visto que ele está levando para uma coisa pessoal e querendo debater apenas nas redes sociais. E não sei se ele conversou com a senhora ou com alguém em relação a isso, que a gente abriu as portas para intermediar uma reunião. Esse é um posicionamento que eu estou tendo e estou orientando o executivo. Eu lhe peço uma parte. Pode ser. Embora tenhamos uma posição pessoal do Volney, eu respeito, talvez eu adotasse a mesma postura do senhor como líder do governo, mas eu peço que não pense nele, que pense nas pessoas que frequentam o vereador Daniel. Em toda oportunidade que a gente fecha uma porta, corta uma ponte, a gente pode causar um prejuízo não exclusivamente para aquele que foi o gerador desse conflito entre o município e o Volney. Tenho certeza que a gente tem que pensar nas crianças, então lhe peço que pensem mais uma vez na sua posição e que a gente pense nas crianças, não nele. Entendo o desgaste, respeito a postura do senhor, talvez fosse a mesma postura se eu fosse o líder do governo, mas eu entendo que a gente não pode pensar exclusivamente nele, talvez nós pensemos um pouco nas crianças, respeito a postura do governo, acho que é uma postura de tentativa de diálogo, e mesmo que uma pessoa que não gosta de dialogar com o senhor, ou não gosta de dialogar comigo, feche uma porta, eu acho que vale a pena a gente tentar mais uma vez. Por isso eu lhe peço para mais uma tentativa em nome dos usuários, não exclusivamente em nome do Peço uma parte, vereador. Isso, concluiu? Isso. Eu entendo, e eu acho que essa observação que o senhor faz, e entendo para mim, eu acho que vocês, como intermediadores, precisam levar para o Volney uma condução, uma postura diferente, né? Vereadora, por favor. Passo os trabalhos para o vereador Bortola, da presidência. Só para contribuir, vereador Daniel Santos, o que ocorre, né? O Volney, ele ainda não está em território caxiense, né? E sim, ele acompanhou a sessão naquele dia. E eu passei para ele, né, o nosso diálogo e as possibilidades de conversa. E aí ele apresentou num primeiro momento também uma insatisfação e, na verdade, naquele momento ele não retornou sobre essa possibilidade. Se fosse perguntar, talvez hoje, a percepção dele seria também não dialogar com o município mais. Então, também tem aquela intermediação que a gente faz como parte do nosso trabalho, mas também tem a posição das entidades e das lideranças à frente das diferentes pautas. Então, obviamente, quando eu combinei com ele que quando ele chegasse em Caxias nós dialogássemos sobre isso, mas nesse momento, de fato, não vou lhe passar uma posição do Instituto, porque creio que a partir de todas as movimentações que aconteceram, também há uma insatisfação deles e talvez haja uma percepção de não diálogo nesse momento, né? Mas acredito que, como disse o Cláudio, é importante a gente manter o diálogo aberto de alguma forma, para nem que seja finalizar esse debate, né, sobre essa questão de forma respeitosa minimamente, assim. Então, estou aguardando ele chegar e assim que ele chegar e conversar com ele, com certeza também passo um relato para o senhor. Obrigada. Devolvo os trabalhos. Certo, eu agradeço os vereadores. E é como eu disse, o município não está de portas fechadas para o diálogo. Eu acho que, como eu falei, foi tão
limpo o debate aqui, que mesmo rejeitando o pedido de informação, ninguém atacou o Instituto, ninguém atacou o Volney. Eu acho que teve divergência nas falas, nos posicionamentos, mas a gente sempre se pôs à disposição, inclusive depois da sessão conversamos sobre isso. Então, fica aqui, aguardamos o retorno dele, então, e detalhe, esse é um posicionamento meu, apesar de líder de governo, de uma orientação, mas não é o posicionamento do Executivo. Deixa bem claro isso. E eu acho que esse tipo de desgaste não ajuda ele, assim como já foi citado, inclusive, naquele dia da discussão aqui. Obrigado. Obrigada, vereador Daniel